Você já deve ter ouvido falar que gelo é bom para tudo. Aquele ditado popular antigo que o pessoal costumava colocar gelo em qualquer coisa batida. Tá com dor aqui, dor ali, utiliza gelo. Então hoje você vai tirar todas as suas dúvidas e vai saber tudo sobre a utilização do gelo. Vale a pena utilizar ou não? Será que é bom ou não? O que causa no corpo? Então se você já gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e simbora pro vídeo de hoje. Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o Bruno Tripeno, sou fisioterapeuta especialista em medicina tradicional chinesa e hoje a gente vai tirar a limpo essa história do gelo. Será que é bom? Será que não é? Vamos olhar pelos dois lados, né? Vamos olhar pelo lado da medicina tradicional chinesa e pelo lado da nossa medicina aqui também, o que a gente tem de artigos e tudo mais falando sobre a utilização do gelo. Mas antes eu já vou dar uma dica extra para você. Eu já vou passar para você alguns pontos de auriculoterapia que você também pode utilizar para esses casos, né? Porque normalmente a gente utiliza o gelo como anti-inflamatório e analgésico. Então a gente tem essa possibilidade, você que é auriculoterapeuta e ama a medicina tradicional chinesa, tem essas possibilidades também de trazer mais analgesia, causar um efeito anti-inflamatório no corpo do seu paciente. Então eu vou passar pontos incríveis para você. Já pega o seu lápis e caneta e simbora lá que eu vou te mostrar no mapa aqui. Pela auriculoterapia você tem várias opções de pontos que você pode utilizar tanto para analgesia, como em casos onde você precisa de um efeito anti-inflamatório no seu paciente. É claro, né, o Shen Men, o nosso super querido, né, quem segue aqui o nosso canal sabe que eu adoro utilizar o triângulo cibernético, o Shen Men rim simpático, mas o Shen Men é um ponto tanto analgésico como anti-inflamatório também. A gente tem o ponto analgesia que fica 1 milímetro abaixo do ponto do rim, então a gente tem o pontinho do rim aqui, 1 milímetro abaixo, você encontra o ponto analgesia. Outro ponto que você pode utilizar, aí mais voltado para as questões anti-inflamatórias, o ápice do trago, né? Utilizando o adrenal, e também a gente tem na subida do antitrago o pontinho subcórtex, que são pontos ótimos que você pode utilizar, tanto para analgesia como para você ter um efeito anti-inflamatório também. E é claro que a gente tem o nosso ponto queridaço, né? O ponto do fígado. Para quem é da medicina tradicional chinesa sabe que o fígado cuida do livre fluxo do qi no corpo. E se a pessoa tem dor, isso é um grande sinal que a energia parou, a energia estagnou. Quando há uma estagnação energética no corpo, nada melhor do que utilizar o ponto do fígado. Também pensando em casos onde seu paciente está com uma tendinite, uma lesão muscular, uma contusão, qualquer coisa que seja relacionada aos músculos do paciente, você também pensa em utilizar o músculo, o ponto do fígado. O músculo, meu Deus do céu, o músculo a pessoa utilizou para machucar, né? E aí o paciente vem para a gente para que a gente cuide deles utilizando esses pontinhos. Então o ponto do fígado também pensando nessas questões musculares, e é claro que a área de correspondência é extremamente importante. Você vai utilizar dependendo de onde for a lesão do seu paciente, o paciente está com dor no ombro, então você faz uma combinação dentro da avaliação que você fez com o seu paciente, você pode utilizar esses pontos que a gente conversou e acrescentar ponto do ombro, a clavícula, a articulação do ombro, aí vai depender qual é a área do corpo do seu paciente que está sendo afetada. Mas aí você deve estar se perguntando, falando, Bruno, e aí, o negócio do gelo, será que é bom, será que não é? Claro que eu vou passar para você tudo isso agora, todas essas informações incríveis, mas antes, lembra, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa os sininhos de notificação para que você não perca nenhum vídeo com dicas incríveis como essa aqui no nosso canal. Se a gente for pensar na nossa... Bateu. Se a gente for pensar na nossa medicina aqui, o gelo ele tem esse efeito analgésico e anti-inflamatório. Por quê? Até mesmo muitas pessoas falam que ele é relaxante muscular. Eu vou explicar tudo isso para você agora. Quando você utiliza o gelo, o que vai acontecer no corpo? O gelo ele vai diminuir
a gente falando em questões analgésicas, ele diminui os impulsos nervosos do corpo. Então, aquele impulso que está sendo gerado referente à dor, ele vai ter uma diminuição. Assim, o cérebro não entende aquele impulso direto de dor, aquele estímulo contínuo. Então, acontece uma sensação de melhora para o paciente. A gente pensando nessas questões anti-inflamatórias, o gelo ele tem um efeito vasoconstritor. Então, quando você aplica o gelo em alguma área do corpo, os vasos daquela região vão se contrair. Isso evita com que o processo inflamatório seja muito forte, né? Não aconteça o edema, não fique muito vermelho, até mesmo as questões de dor, né? Que a gente já conversou, da diminuição do sinal, da condução elétrica referente à dor. E para essas questões anti-inflamatórias, né, devido a todos esses acontecimentos que o gelo causa no corpo, fazendo essa vasoconstrição, impedindo com que agentes químicos que o próprio corpo libera na hora de uma pancada, de uma inflamação muito pesada, com que isso não chegue tanto até o local, diminuindo esse processo inflamatório. Então, eu acredito que a gente vai conversar também um pouquinho sobre a visão da medicina tradicional chinesa. E a gente já pensando nisso, né, com tudo isso que eu falei para você, esse bloqueio, né, não esse bloqueio, essa diminuição que acontece dos estímulos, diminuição de sangue, diminuição dos líquidos que são necessários ali, né, que quando acontece qualquer tipo de lesão no corpo, que são é o próprio processo de reparação do corpo. Para que aquele local seja reparado, aquela dor diminua, a inflamação ceda ou qualquer outra coisa que esteja precisando. E como eu acabei de falar para vocês nas questões dos pontos que eu mostrei, a gente conversou sobre a questão do ponto do fígado, que mantém o livre fluxo do Qi. Isso faz com que a circulação seja contínua no corpo. E o gelo faz o quê? Ele diminui essa circulação. Então, nas primeiras 24 horas... né, se uma pessoa teve uma lesão, bateu, machucou, está muito inchado, né, sofrendo com aquele processo inflamatório, aí sim eu recomendaria com que a pessoa utilizasse o gelo, para que não fique um estímulo exacerbado relacionado à inflamação, porque a pessoa não... Até mesmo vamos supor que a pessoa teve um entorse de tornozelo, e aí o tornozelo fica inchado, cheio de líquidos. Esses próprios líquidos causam dor, por todas as estruturas serem muito pequenas dentro do pé ou em qualquer área do nosso corpo, é tudo muito perfeito, milimétrico. Se tem qualquer coisa a mais, isso já causa dor no seu paciente. Até mesmo o seu paciente pode chegar com dor e a causa da dor ser um edema muito grande, né? Eu vou até dar uma dica para vocês no final desse vídeo incrível, então fica aí até o final do vídeo, que tem mais uma dica extra para vocês darem um jeito nesses edemas aí, e utilizando o gelo, né? Que a gente está falando dele, vamos aproveitar também o que ele tem de benefício. Então eu acredito que nessas primeiras 24 horas, né, para evitar com que esses sinais inflamatórios, que são os 5 sinais inflamatórios, se você conhece os 5 sinais flogísticos do corpo, coloca aqui nos comentários se você sabe esses 5 sinais, a gente sempre faz essas enquetes lá na nossa página, segue a gente lá também, simbora com tudo. Então, pensando nisso tudo, na medicina tradicional chinesa, em questões de boa circulação, as primeiras 24 horas depois, existe todo um processo que precisa acontecer no corpo para que haja melhora do local, né? Que são esses processos inflamatórios. Isso, a gente até fez uma live já falando sobre isso lá na nossa página, ficou salva lá para vocês, corre lá para assistir que vale a pena. Falando sobre esses processos, que levam em média 7 dias para que o corpo, né, ele vai começando, então nos primeiros 2 dias acontecem certas coisas, no terceiro dia outras coisas, no quarto dia outras coisas e assim por diante, até que haja a melhora completa daquele local. Então, se você ficar utilizando gelo contínuo, vários dias, você vai acabar atrapalhando esse processo inflamatório que o corpo necessita passar para que haja melhora do local. Então, existe uma fase onde novos vasos começam a ser criados no local, dependendo, né, da lesão, se houve rompimentos de microvasos e tudo mais. E se você utiliza o gelo reduz todos os sinais. O gelo contrai todos os vasos. O corpo vai ter muito mais dificuldade em
reorganizar todas as estruturas. Então acredito que mais para frente ali, passando das 24 horas, o gelo já não seria mais o ideal. Até mesmo depois a gente já pode até começar a trabalhar com um pouco de questões de calor. Para quem é da medicina tradicional chinesa, utilizar até mesmo a moxa, né? Dependendo da inflamação, é claro, né? Primeiro veja bem como é que tá, utilize esses pontos que eu dei de dica para vocês. E se não tiver mais nenhum sinal flogístico ali que seja muito pesado, né? Nenhum dos 5 sinais, vamos ver se você sabe, coloca aqui nos comentários. Aí você começa a trabalhar com o calor para favorecer esse processo todo que o corpo faz naturalmente para que haja essa melhora desses processos inflamatórios e também dessas questões analgésicas. E tem uma coisa extremamente importante para você saber quando você vai fazer a utilização de gelo nos seus pacientes, ou até mesmo indicar para que eles utilizem o gelo, é somente 12 minutos, e isso precisa ser contado no relógio, porque após esses 12 minutos o efeito do gelo começa a ser o contrário. Ele não, aquela vasoconstrição toda que aconteceu começa a virar um efeito reverso, e aí acontece uma vasodilatação. Tanto é que se você deixar o gelo durante muito tempo, você percebe uma hiperemia local, o local fica avermelhado, quente, né? O gelo traz até essa sensação de calor após esses 12 minutos, e não é esse efeito que você quer com o seu paciente. Você quer reduzir os sinais inflamatórios, reduzir o edema, fazer a vasoconstrição, acontecer até mesmo um relaxamento muscular. Pela própria diminuição dos estímulos da dor, o corpo entende que não tem mais um problema, então toda a musculatura se relaxa também. Nessas primeiras 24 horas, esse efeito aí sim é legal. Então toma cuidado com o tempo, marca no relógio direitinho e sempre coloca um pano, né? Uma toalha, algo para que o gelo não fique em contato direto com a pele, porque realmente pode acontecer alguns tipos de queimadura e isso também não é muito agradável, né? Então bora se cuidar com essas super dicas para você. Tem uma dica extra para você agora que ficou até o final com a gente. Eu vou ensinar você uma técnica que você pode utilizar para reduzir edemas crônicos, edemas que já estão há muito tempo, então passou dessa primeira fase inflamatória, a pessoa tem um problema já que é crônico, já tem uma tendinite, uma bursite há 5, 6 meses, ou fez um entorse de tornozelo muito forte, né, onde rompeu ali ligamentos e vive com edema, né, no local. O que você pode fazer? Essa dica é sensacional para esses casos de edema crônico. O que você faz? Você vai pegar uma bolsa, pode ser uma sacola plástica, né? Coloca umas 2, 3, uma dentro da outra para que fique bem resistente. E aí você enche de gelo, com várias pedras de gelo. E aí você vai picar esse gelo dentro do saquinho. Você pode bater no chão ou utilizar esses martelos de cozinha para bater, para moer bem o gelo. Você fazendo isso, o gelo, essa sacola, ela vai conseguir se moldar ao local que você vai utilizar. Então vamos supor que seja no cotovelo, ou no tornozelo, ou no punho. A sacola vai envolver com todo o gelo, com todos aqueles caquinhos de gelo, né? Você pode utilizar dessa maneira. Ou se você tiver uma bolsa de gelo também, você pode fazer essa técnica que eu vou ensinar para você. No caso de um tornozelo, o que é bom, né, o que a gente precisa nessa hora é realmente de movimentação. Então, além dos pontos que eu já ensinei para você nesse vídeo, você precisa pensar em movimento para que aquele líquido seja reabsorvido pelo corpo e eliminado pelas vias naturais, pelo rim, pela bexiga. Você envolve o local do tornozelo com o gelo, passa uma faixa em volta e a faixa precisa ser bem apertada. Precisa haver uma compressão no local junto com o gelo. E aí esse gelo vai ser mantido ali durante no máximo 5 minutos, que vai ser feito esse exercício. Então no caso do tornozelo, você coloca o gelo, né? Vamos supor que aqui a minha mão é o tornozelo. Você envolveu com o gelo, enrolou muito bem com a faixa, pressionou muito bem, e aí você vai pedir para a pessoa ficar 30 segundos puxando o pé para cima e segura, sustenta esse movimento, e 30 segundos com o pé para baixo, sustentando o movimento. 30 segundos para cima, 30 segundos para baixo. Isso
Em um período de 5 minutos a pessoa vai repetir isso, então você vai contando junto com o paciente, ou você pode até ensinar para o seu paciente a fazer isso em casa, né, para que ele faça mais vezes também, para reduzir, ajudar a reduzir essa quantidade de edema. Isso é ótimo para ser feito, você pode fazer no cotovelo, no punho, no braço, aí dependendo da região, você faz a movimentação, uma movimentação para cima, uma movimentação para baixo. Lembrando que é sempre bom, durante esses exercícios, você manter o membro suspenso para cima, para que haja também a força da gravidade favorecendo com que esse edema saia do local. Então, no caso que a gente falou do tornozelo, deixar a perna elevada. No caso de um braço, deixar o braço elevado e fazer os movimentos lá com o punho, tudo para utilizar o máximo de coisas que a gente pode ao nosso favor. Num caso desse de edema crônico, que está ali há muito tempo e está com dificuldade de sair. Sensacional o vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, um grande beijo no coração de todo mundo, se você gostou deixa aqui o seu comentário também e a gente se vê na próxima, fui!